Olha, diante dos questionamentos do presidente da República em relação ao processo eleitoral brasileiro, apoiadores do governo estão planejando ir às ruas no dia 1º de agosto para defender a aprovação da PEC que instaura o voto impresso nas eleições de 2022, eleições do ano que vem. Nós estamos aqui com o Sávio Chalita, que é professor de Direito Constitucional e Eleitoral e é quem está aqui para discutir esse caso com a gente. Professor Sávio, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, mais uma vez poder compartilhar e refletir sobre um tema tão importante como é a questão do voto impresso, né? Sem dúvida, é sempre muito bom tê-lo aqui conosco, a meio-dia 18 ao vivo para todo o Brasil. Em primeiro lugar, o pessoal lá no Congresso os governistas conseguiram dar uma empurrada no assunto, né? A gente percebe que existe uma resistência interna também muito grande, e isso acaba se transformando numa questão, já é naturalmente política, mas a questão de vai ter ou não voto impresso, esse empurrar da discussão, ela tem já uma manobra política por trás, né? A intenção de fortalecer ou não a imagem do presidente, de desgastar ou não. Mas é um tema bastante sensível e, de fato, compete ao Congresso nessa dinâmica de discutir. É legítima a democracia discutir esse tipo de assunto. É importante lembrar só que a gente tem um limite, né, que seria aí o primeiro domingo de outubro desse ano, para que a gente possa ter essa regra aplicada às eleições do ano que vem, né, o princípio da anualidade eleitoral. Então, as leis que alteram o processo eleitoral, ela tem que ter um espaço de um ano para a data das eleições. Então, o limite máximo que a gente tem para que essa emenda, de fato, já seja aprovada e publicada, vai ser esse lapso temporal de um ano, ou seja, até o primeiro domingo de outubro desse ano. Essa é uma questão interessante que a gente tem que trazer, que tem isso, é por isso que há essa pressa. As pessoas às vezes falam, mas a eleição é ano que vem e tal. A legislação, então, ela pede isso. A Constituição Federal fala isso no artigo 16, inclusive, para quem quiser conferir, a gente está até aqui no espaço de sala de aula, inclusive, o artigo 16, ele fala que toda lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data em que é publicada, mas ela só se aplica às eleições se da data da publicação até a data das próximas eleições tiver pelo menos um ano de distância, né? Isso é para, em outras palavras, né, um pouco menos objetivo talvez, falar do chamado, não se altera a regra dos jogos no curso dos jogos, né? Então, você tem que ter pelo menos essa anterioridade de um ano. O ano passado, nós tivemos uma excepcionalidade, né, que foram as eleições municipais e por conta da pandemia, nós tivemos essa regra, que tem uma explicação teórica para fundamentar isso, em que nós tivemos a emenda constitucional num período inferior a um ano, para se empurrar as eleições até novembro, né? Mas como não se trouxe ali consequências de modo a privilegiar um ou outro partido, mas atingiu a todos, aí a regra ela pôde ser aplicada mesmo sem esse interstício de um ano necessariamente. Mas, em regra, para o caso das eleições de voto impresso, seria sim, deveria e deve, né, ser observado esse lapso de um ano. Agora, professor, qual é a possibilidade de aprovar o voto impresso a tempo das eleições do ano que vem? Olha, a alteração da Constituição, ela é bastante dificultosa, né? Inclusive, a nossa Constituição, ela tem uma classificação de ser ela rígida, alguns chamam até de super rígida, porque nós temos um processo difícil de aprovar. Ou seja, para que você tenha uma emenda constitucional aprovada, é necessário que ela seja votada, no mínimo, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. E em cada uma, com um quórum difícil de se alcançar. Então, esse processo de alteração via emenda, ela vai exigir um esforço diferenciado, né, das bancadas, daqueles que têm a intenção de fazer a alteração acontecer. O caso do voto impresso, ele não é novidade no Congresso, né? O Congresso Nacional, ele já trabalhou sobre o voto impresso. Na verdade, eu vou até criar aqui uma distinção importante, que voto impresso é uma coisa, e embora a gente esteja falando de voto impresso, é o voto que será impresso ao final, né? Às vezes a pessoa confunde que voto impresso vai voltar a votar em cédula, e não é. Na verdade, você permanece votando na urna, só que imprime o voto ao final. Então já se teve a discussão, a última vez que nós tivemos foi em 2015, na reforma eleitoral de 2015, a lei 13165, que trouxe várias alterações, e uma das tentativas foi de inserir o voto impresso. Naquela ocasião, a presidenta Dilma Rousseff, ela vetou esse projeto de lei quanto a essa disposição. Posteriormente, pela até a manifestação popular que tinha bastante forte naquele contexto,
o Congresso traz a resposta afastando o veto presidencial, e o STF, né, exercendo ali a função de guarda do texto constitucional, ele suspende a eficácia e depois declara inconstitucional o dispositivo, já que no entendimento do Supremo, não foi a primeira vez que isso aconteceu, a impressão do voto traria fragilidade a uma característica muito importante do voto, que é o fato dele ser secreto, né? Aliás, tem várias características importantes, como o fato dele ser direto, universal, periódico, mas o sigilo estaria sensibilizado a partir da impressão, além de outras questões que envolvem o fato de se criar esse mecanismo de auditagem, né, que na verdade mecanismos estes já existem, e aí aqui entra uma guerra de informação muito grande, né, do tipo, a pessoa acredita por ser auditável ou não, conhecendo ou não o sistema de fato, enfim, então, fato é que, embora difícil, não é tema novo para o Congresso, é legítimo que o Congresso discuta isso, mas em outras ocasiões nós tivemos o Congresso indo em sentido de derrubar o veto presidencial, que na ocasião não queria o voto impresso por uma justificativa jurídica, né, que foi a mesma que o Supremo afastou a aplicação. Agora, nesse contexto atual, nós temos um Congresso numa composição diferente, mas um Congresso bastante alinhado a essa ideia de se trazer um novo mecanismo de auditoria. Então, veja que quando a gente busca o voto impresso, até me alongando um pouco na resposta, na verdade, não é que não exista mecanismo de voto impresso. De fato, existirão consequências que eu penso bastante graves, que podem acontecer diante dessa aprovação de emenda, mas que é absolutamente legítimo de ser discutido pelo Congresso, ainda mais em resposta ao anseio popular. Acontece que a discussão jurídica que relaciona aqui, né, é a desnecessidade de ter mais esse mecanismo que mais auxiliaria em trazer insegurança do que segurança jurídica do resultado das eleições. Ok, eu vou dividir essa sua resposta, me traz duas questões, né? A primeira, em relação à Constituição mesmo, né? A gente sabe, e o senhor disse aqui, professor, né? Tem que passar por duas votações em cada uma das casas, né? Para que consiga ter uma alteração. Porque a Constituição não é um pedaço de papel onde você, vamos ficar mexendo nisso aqui, não tá bom para mim, vamos fazer assim, não tá bom pro meu grupo, eu acho que tem que mudar. A Constituição, ela tem que ter uma certa... eu não vou usar talvez o termo correto, e o senhor sinta-se à vontade para me corrigir, professor, mas ela tem que ser resguardada, obviamente. Eu acho que esse pode ser o termo, né? Porque é a Carta Magna, é o que rege tudo no nosso país, né? É o manual de instruções do país, Poxa, se houver muita facilidade para mexer, vira um balaio, até porque já é bastante emendada, né? Eu acho o termo, né, emenda constitucional, muito ruim, porque parece uma colcha de retalhos, né? Parece que vai colocando um pedaço aqui, vamos juntar um pedaço aqui. Em primeiro lugar, tem que ter um cuidado com a Constituição, não é? A Constituição, ela de fato, ela representa para nós tanto uma norma que é fundamental, uma norma, né, dentro da teoria do direito, a gente fala da norma hipotética fundamental, mas é uma norma que está no topo do nosso sistema jurídico, que cria o sistema jurídico. Se a gente fala em presidente da República, se a gente fala em parlamento, em processos de alteração da Constituição, tudo isso existe porque a Constituição autoriza que aconteça. Então é que quando a gente tem algo destoando, nós temos os processos de controle de constitucionalidade, que vai trazer ali a consequência do Supremo, dizendo que uma lei ou um ato é inconstitucional, por exemplo. Mas você colocou um ponto bastante relevante, né, na terminologia, inclusive, que você usou, de manual de instruções. A Constituição Federal, ela é um grande manual de instruções que estrutura o Estado, né, enquanto todos os aparatos, enquanto as suas atribuições, competências, e também limita que o Estado atue em algumas situações, como a gente fala dos direitos fundamentais, direito de ir e vir, direito da propriedade, enfim. Agora, a Constituição também tem alguns mecanismos que, mais do que um manual de instrução, que eu gostei da analogia que você fez, vou até adotar, né, para a sala de aula, porque quando a gente tem problema em algum equipamento eletrônico em casa ou no carro, a gente busca, de fato, o manual. A Constituição, ela tem manuais para várias situações, até para situações de crises, de abalo de todo o equilíbrio constitucional que se espera. O voto impresso ou o voto digital não é tratado de forma clara pela Constituição, e é natural que isso não seja, porque não é tema necessariamente de ordem constitucional. É tema de ordem constitucional falar que o voto é direito de todos, que as características que o voto tem que ter. Mas quem cuida de falar da operacionalização das eleições
vai ser tanto a lei das eleições, que é a lei 9.504, que vai falar sobre o processo eleitoral de modo geral, o Código Eleitoral, as resoluções dos tribunais eleitorais, né? Mas inserir a impressão do voto, qual que era a discussão que nós tivemos em 2015 e que agora também é um dos pontos relevantes a se refletir. A impressão do voto, ela fragilizaria a questão do sigilo. Ok, mas aí a resolução que traríamos para isso, desse problema, seria, não, mas aí não vai ter ninguém em contato com aquele voto. Aí entra um segundo problema. A ideia, pelo menos de tudo que eu já acompanhei nos grandes portais, nas mídias, inclusive aqui na Jovem Pan, sou uma pessoa que acompanha diuturnamente o Jovem Pan enquanto trabalho, inclusive, a gente percebe que o grande destaque eu quero um voto que seja possível de se auditar. O problema, meus amigos, é que quando nós falamos em auditoria ou auditagem do resultado das eleições, à medida em que se coloca o elemento humano no curso do processo de apuração, aqui entra uma incógnita muito grande, né? Não é que vai acontecer o que eu vou dizer, mas a chance é imensa, primeiro, de judicialização, e a judicialização porque diante de qualquer elemento que pode ser manualmente inserido, né, no momento de se apurar, ele vai criar uma desconfiança que vai permitir que se judicialize. Inclusive, essa é a preocupação do presidente Barroso, quando ele fala isso, da judicialização. Nós vamos judicializar as eleições que tínhamos antes, com mais tranquilidade no mesmo dia, já pelo menos a proclamação dos resultados. Por outro lado, né, você traz de imediato uma sensação de segurança na população, que vai cair por terra à medida em que isso vai gerar uma enorme instabilidade. Eu não sou contra a auditagem de eleições, muito pelo contrário, mas eu sou muito mais aliado do elemento tecnológico, cuidando de se evitar fraudes, e com mecanismos às claras, como acontece, de sistema aberto, de possibilidade de que todos vejam como funciona, de que haja auditagem pelos próprios fiscais de partido em cada sessão eleitoral, do que você inserir um elemento humano, que aí sim é uma incógnita sem fim. Você não sabe se vai alguém colocar um voto impresso no lugar, você não sabe se alguém vai suprimir um voto só para demonstrar que existia fraude. São tantas variáveis que a gente deve se despir um pouco das ideologias, e isso eu falo com bastante cuidado, porque a ideologia, ela é importantíssima, ela que nos move para qualquer lado que a gente pense, né? Até quando sou neutro, eu sou ideológico, né? Ideologia neutra, mas a gente não pode ficar cego. Isso é um perigo constante, seja para a esquerda ou para a direita. É preciso raciocinar qual é o mecanismo. Eu conheço qual que é o mecanismo para que eu fale que não é bom, né? Como que funciona? Será que eu já vi como funciona? Será que eu já percebi como que é o passo a passo, que o partido tem a possibilidade de ter um fiscal por sessão eleitoral computando ali a ficha final? Lembrando que a urna, ela não fica ligada à internet naquele momento, ela vai ser conectada só para na verdade a urna não é conectada, né? A mídia que envia os dados é conectada e manda por criptografia para o tribunal. Então, é possível você auditar passo a passo de uma maneira muito mais eficiente do que se você imprimir. Quando, na ocasião, em outras, que o Supremo analisou a questão do voto impresso, me desculpe até se eu estiver muito longo, me interrompa, Fique por favor. à vontade. Mas o ministro Gilmar Mendes, até já há alguns anos, disse que, e eu concordo bastante com ele, de que é saudável que esse tema seja discutido. Ainda que seja um retrocesso do ponto de vista prático, e eu sinceramente acredito que seja, é saudável que a discussão aconteça, porque é típico do nosso regime democrático. Então, se uma alteração dessa vier a acontecer, deve se dar pelo Congresso. O Congresso tem que aprovar. Mas, repito, acho que é um ônus muito grande, né? Nós estamos aí diante de uma crise que não é só brasileira, é muito superficial atribuir ao presidente da República a crise financeira que o mundo atravessa, não é o Brasil, mas, você veja, situações tão mais simples que não conseguem ser resolvidas, como o auxílio emergencial, como o auxílio para as pessoas que precisam, e a gente vai ter um ônus deste para trazer insegurança, judicialização, que isso encarece também, e também o custo da implantação das urnas. O presidente, quando fala que tem orçamento para isso, é bastante interessante, porque assim, é necessário que o direcionamento de orçamento, no momento adequado, não é de qualquer forma, seja feita para as áreas que o Brasil está mais perecendo, né? A gente vê agora o fundo eleitoral, que é o fundo de financiamento de campanha, a soma de quase 6 bilhões. Agora imagine ainda a inserção das urnas, que em 2015 a projeção era pouco mais de 2,5 bilhões. Sim.
Imagine o quanto de finanças que a gente vai ter destinada a proporcionar e fomentar não uma segurança, uma falsa percepção de segurança, mas um grande caos jurídico envolvendo as eleições. Então essa é a minha maior preocupação, ainda que eu considere extremamente saudável que essa discussão aconteça. De fato tem que acontecer. A gente não mora num regime onde devem ser suprimidas as discussões, mas elas devem ser refletidas. Né? A guerra de informação ela é muito mais perigosa do que a fragilidade de urnas, se é que ela existe. Pois é, eu acho que esse é o ponto, nós temos que continuar a discussão, faz parte do jogo democrático, precisa ser discutido e onde tem que ser discutido mesmo, que é no Congresso. Eu gostaria muito de agradecer a você, professor Sávio Chalita, professor de Direito Constitucional e Eleitoral. Teremos muitos outros assuntos para discutir futuramente, espero contar contigo aqui. Já conte comigo, porque sou aí fã da Jovem Pan, da Panflix, de toda a programação de vocês. Parabéns pelo jornalismo sério que vocês trazem com informações de fato importantes, né, dando a possibilidade de se refletir sobre esses assuntos. Obrigado, uma honra participar com vocês aqui.